Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247. Eu sou Carla Pavão, e de todos os canais amigos, e você que está zapeando por aí e de repente nos encontrou. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, que estamos aqui para mais uma jornada. E hoje eu gostaria de conversar com vocês, antes que alguém diga assim, faltou os créditos. É uma revista que se chama Revista de Teologia, Política e Religião. Ela é organizada por Marcelo Máximo Purificação, Elisângela Catarina, Jeová dos Santos. E vocês encontram na Atena Editora. Basta dar um Google, ou com esse nome que eu coloquei para vocês, ou com o nome da revista, Teologia, Política e Religião. E essa é uma questão que muito mesmo me interessa, que é a questão de gênero, né? Por conta das mulheres, sempre tão oprimidas, massacradas no mundo patriarcal até hoje, e principalmente no contexto de religião, de teologia, enfim, essa é um dos motivos de nós trazermos aqui tantas mulheres no Paz e Bem, inclusive, que é para nós darmos esse outro olhar, né? Essa outra contribuição feminina aqui para o canal. Então, tem um capítulo nessa revista, que é o capítulo 6, que fala sobre Jesus e a mulher sírio-fenícia, a partir de Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 30. E se chama uma hermenêutica de gênero, né? O que é hermenêutica? Hermenêutica é uma interpretação de um texto, é uma técnica, né, que interpreta os textos religiosos ou filosóficos, enfim. É isso que é hermenêutica. Se tiver alguma outra palavra que eu também acho complicada, às vezes para mim também eu vou buscar e a gente vai conversando ao longo desse momento aqui que nós temos. Então, esse artigo é de Ayla Luísa Pinheiro de Andrade, da Universidade Católica de Pernambuco, e de Fernanda Lemos, da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. Créditos dados, vamos lá. Então, qual que é o resumo desse texto? Né? Esse texto vai pegar o Marcos, no capítulo 7, versículos de 24 a 30, vai destacar um diálogo entre Jesus e uma mulher estrangeira, que ela vai ser vítima de preconceitos, né? A realidade, a gente ainda está vivendo isso muito, de preconceitos duplos, mulher e estrangeira, porque ela não pertence ao povo da aliança, e com a hermenêutica, que é esse recorte do texto, eles vão tentar mostrar que a história ignorou uma dimensão subversiva desse relato. Né? Então, primeiro passo, eles vão fazer esse recorte de gênero. Elas, né? Vamos dar o crédito às nossas mulheres. Elas vão fazer, eu estava falando eles por causa dos autores, mas são autoras, então vamos dizer elas. Esse recorte de gênero vai mostrar o quê? Relações de poder que vão surgir dessa narrativa, que vão eclodir dessa narrativa, dentro de um ambiente de conflito. Depois, elas vão dar algumas posturas interpretativas que encobrem essa dimensão subversiva da mulher, né? E das intenções reais da comunidade autora do Evangelho de Marcos. E aí, depois disso, na terceiro ponto, elas vão mostrar que existe uma situação de conflito, né? Que os indivíduos criaram e construíram mecanismos de refazimento das práticas socio-religiosas e como a questão do gênero contribui para a gente olhar essas relações de poder que são vivenciadas pelas mulheres nas primeiras comunidades cristãs. Então, tem lá um contexto cultural, que é pautado por estruturas patriarcais de organização da sociedade, e mesmo porque não podia ser diferente, dadas as influências grego-romanas do período. E, a partir desse contexto, claro que no texto tem várias situações de cientistas, né? Que eu não vou trazer para vocês, quem quiser pode ir lá buscar, tá? Então, nesse contexto desse primeiro século, na região sírio-palestina, o padrão patriarcal já relegava as mulheres à condição de marginalizadas e oprimidas, né? Dentro de todo o tecido daquele contexto.
Então, tinham as influências helênicas, né, para quem a mulher não era nada, quanto as romanas, então não tinha nenhum ambiente, obviamente, de equidade das relações sociais, e isso que contribuía para manter o patriarcado dessas organizações. Então, se a gente considerar que é um ambiente marcado, né, pela lógica patriarcal, o texto de Marcos, ele assume moldes de um contexto sócio-histórico. Talvez, elas vão dizer o seguinte, as autoras, talvez a resposta para toda essa problemática desse evangelho é que ele não foi anunciado por arautos de imperadores, mas quem foi porta-voz desse evangelho foi gente perseguida, marginalizada, na identidade dessas pessoas haviam conflitos que vão aparecer no texto. Então, a gente tem que sinalizar essa constatação narrativa de Marcos e dizer o seguinte, que essa perícope, e aí eu fui procurar o significado de perícope, que é um termo grego que significa cortar ao redor, ou seja, esse corte ao redor do Evangelho de Marcos, é isso que elas estão nos dizendo, essa perícope, ou esse corte ao redor do Evangelho de Marcos, do primeiro século, vai nos dar essa narrativa de Jesus e a mulher sírio-fenícia. Então, os pressupostos das autoras são os seguintes. Tem uma narrativa da mulher sírio-fenícia que se encaixa na apresentação do reino de Deus. Olha que bom isso. O estabelecimento do domínio de Deus sobre o mundo inteiro é a força que impulsiona o enredo total deste recorte. E os primeiros destinatários que leram esse relato, depois de terem seguido Jesus pela Galileia, depois de verem suas curas, seus exorcismos, presenciado seus debates, e entre ele e os líderes judeus, de terem feito a experiência com o ressuscitado, no nosso caso, espiritismo, nós falamos em reencarnado, né? O encarnado, que é o caso de Jesus na Terra, mas o contexto delas é de ressuscitado. Então, ela vai falar, surge esse primeiro evangelho, né, que vai apresentar quem é Jesus, narra a vida dele, à luz da ressurreição, e a partir de uma leitura das escrituras, né? Isso é o relato de Marcos, no capítulo 7. Então, se a gente considera o seguinte, que tem paralelos, elas vão dizer, do Evangelho de Marcos e o ciclo de Elias e Eliseu, a gente nota que o texto sobre a mulher sírio-fenícia faz eco a uma narrativa inicial do drama de Elias, que ocorre em Sarepta, que aí está em Romanos, capítulo 17, versículos de 8 a 24, que é uma cidade que pertence a Sidom, também em Romanos, capítulo 17, versículo 8, e em Marcos, capítulo 7, versículo 24. Então, ali acontece uma alimentação milagrosa. E mais tarde, o filho da mulher, ele adoece e morre, e a mulher confronta o profeta. Isso está em Romanos, capítulo 17, versículo 18. Então, também tem ecos desse recorte no drama de Eliseu, quando se dá a restauração da vida do filho da mulher sunamita. Isso está em Romanos, capítulo 4, versículos 18 a 32. Então, a mulher manifesta a mesma iniciativa e preocupação persistente da mulher sírio-fenícia. De novo, Romanos, capítulo 4, versículos de 28 a 31. Então, a narrativa sobre Eliseu é seguida por um relato de uma alimentação milagrosa, análogo ao que acontece no Evangelho de São Marcos, com a multiplicação dos pães, né? Em São Marcos está no capítulo 6, versículos de 30 a 44, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Então, esses ecos das narrativas de Elias e Eliseu nos evangelhos fundamentam a missão da igreja para as nações como parte do mistério de Jesus, segundo as autoras. E aí, o que elas vão falar? Elas vão falar da inclusão dos gentios no reino de Deus. Então, como é isso? Elas vão dizer o seguinte, que depois de um debate relativamente longo com os fariseus sobre as leis alimentares judaicas, Jesus vai para um território fora de Israel. Então, os leitores de Marcos podem interpretar, ou devem, como elas dizem aqui, o pronunciamento de que todos os alimentos são puros, que está em Marcos capítulo 7, versículo 19b, como um mandato de aceitação dos gentios, dos não-judeus. Esses eram os gentios, né? Então, Marcos faz questão de retratar Jesus
abandonando definitivamente as leis alimentares, enfatizadas pela hermenêutica, de novo, né, pela interpretação farisaica, em seu contexto redacional, em Marcos capítulo 7, versículo... Aqui está escrito 193, mas deve ter algum erro de digitação, né? Mas não se trata de um problema alimentar. O foco da questão é o princípio da declaração sobre o puro e o impuro, né? Pois sobre o mesmo fundamento se constituía a visão dos gentios como sendo impuros. Então, quem não era judeu era impuro. Então, o limite que divide os alimentos é o mesmo que divide as pessoas, entre puras e impuras. E até hoje a gente traz com questão das pessoas mais simples, das pessoas que estão em condições sociais de vulnerabilidade social, com as pessoas que são mais pobres, enfim, até hoje as pessoas fazem essa divisão, né? A gente viu aí invasão de Assembleia Legislativa, as falas, enfim, existe muita gente que ainda acha isso, né? Então, voltando ao texto, ela diz o seguinte: essa questão tem grande relevância nas primeiras comunidades, porque ela era determinante das relações entre cristãos vindos do judaísmo e os cristãos que vinham desse ambiente gentílico, conforme Ateus capítulo 10 e Gálatas capítulo 2, versículos de 11 a 14. Então, essa questão está relacionada ao fato de Jesus ter se dirigido para onde? Para a região antiga, para a antiga terra dos fenícios, né? Então, quando ele vai para Tiro, que eram inimigos dos judeus, né? E aí tem as guerras contra as guerras judaicas, Marcos vai alertando os seus leitores que Jesus entrou em um território que não é apenas gentílico, mas também potencialmente hostil, né? E depois do versículo introdutório de Marcos, no capítulo 7, versículo 24, para mostrar a mudança desse cenário, né, esse recorte, essa perícope, ela enfoca o diálogo entre Jesus e a mulher sírio-fenícia. E nesse diálogo está envolto o quê? Molduras nas quais o narrador explica a situação inicial e a situação final da personagem, da mulher e da filhinha dela. Então, o centro do diálogo é a questão se o pão dos filhos deve ser dado aos cachorrinhos. O diálogo começa afirmando que uma mulher sírio-fenícia, tendo ouvido a respeito de Jesus, veio até ele porque sua filhinha estava possessa de espírito impuro. O termo impuro serve para chamar a atenção dos leitores do texto marcando a respeito da questão se alguns alimentos ou se os membros de outras nações podem ser considerados impuros. Então, vejam aí, né, essa questão de ser revolucionário. E aí ela vai dizer o seguinte, que ao indicar a identidade da mulher como sendo grega, o evangelista está usando esse termo de forma genérica para indicar qualquer um que não fosse judeu. Ela é sírio-fenícia, né? Uma nativa daquela região. Então, a mulher vai suplicar a cura da filha, e em resposta, Jesus vai dizer o quê? Não é lícito tirar a comida dos filhos e lançá-la aos cachorrinhos. Capítulo 7, versículo 27. Nesse ponto, o que acontece? O evangelista vai apresentar, Marcos, que nós estamos falando, vai apresentar um Jesus encarnando a posição conservadora que contrasta com o seu modo de agir até então. Porque Marcos, ele pretende mostrar primeiro uma imagem conservadora de Jesus, justamente em um contexto de cruzamento de fronteiras geográficas, culturais e religiosas. Por que será isso? Provavelmente, a proposta seja despertar o leitor para uma revisão de conceitos e respeito da evangelização dos gentios. Isso fica mais claro quando, em Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21, Jesus confronta os discípulos sobre o significado desses eventos e esclarece que seu ensinamento é a verdadeira fonte de alimento a ele. O pão é o ensinamento de Jesus, que está em contraste com o fermento dos fariseus e de Herodes. Então, o alimento que Jesus oferece é um dom para Israel, é um dom para os gentios. Não se deve, portanto, entender a atitude de Jesus como a de um judeu preconceituoso a respeito dos gentios, nem como uma forma de testar a fé da mulher ou uma observação deliberadamente racista. Vê-se que a intenção do evangelista, numa leitura menos superficial e mais atenta, é corrigir o leitor que ainda esteja discordando dessa
questão da evangelização dos gentios. Essa questão, ela era fundamental no primeiro século, né? Então, em algumas passagens bíblicas, os adversários da fé, ou os hereges, são chamados de cães, né? E Jesus usou o diminutivo cachorrinhos. Ainda é uma resposta dura, né? Porque o diminutivo de cães era usado pelos judeus para designar os cães de casa, da casa em contraste com os das ruas. Mas ainda é a menção a Israel como filho de Deus e frequente nas escrituras. Então, o pão mencionado na resposta de Jesus parece não ter nenhuma conexão com o pedido da mulher, que é um pedido de exorcismo. Aqui, de novo, aspas, nós espíritas não falamos em exorcismo, mas é um texto que está nesse contexto aqui, tá? Acontece que a perícope que ora analisamos está entre as duas multiplicações dos pães. Então, a primeira multiplicação está onde? Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 44, para os judeus. A segunda, que é para os gentios, está em Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Então, a terminologia pão, comer, ser satisfeito, ela vai aparecer nas duas multiplicações. E seu uso, o que ele vai ecoar? Vai ecoar uma narrativa, né? uma pré-figura. Então, a resposta da mulher vai confirmar os termos alimentar e comer neste contexto como uma metáfora para uma dimensão mais ampla de aceitação do outro e uma reivindicação do direito dos gentios à misericórdia de Deus. Então, a resposta inicial e a recusa de Jesus incluem um forte contraste entre a prática da inclusão dos gentios na comunidade cristã, que foi legitimada pela praxis de Jesus, e a recusa dela por alguns cristãos. A mulher argumenta com Jesus que seu status de gentia na ordem da história da salvação não deve impedi-la de receber o que precisa. E aí, o que vem? O trecho. Mas os cachorrinhos sob a mesa comem as migalhas das crianças. Capítulo 7, versículo 28 de Marcos. Então, ela compreende melhor a proposta de Jesus e é através dela que o evangelista vai orientar o leitor implícito, esclarecendo sobre a inclusão no reino do Messias. Então, a réplica da mulher, em contraste com a declaração de justiça de Jesus, contrapõe o direito exclusivo dos filhos à comida pela imagem das crianças que compartilham seus alimentos mesmo com os cachorros. É o único lugar onde Jesus é superado numa réplica. Vejam que bonito isso. Então, essa questão da pureza e da impureza, ela é tratada sempre com a metáfora do alimento, né? Com essas imagens, porque nessa narrativa da mulher sírio-fenícia, de novo, Marcos capítulo 7, versículos 24 a 30, é uma continuação da discussão com os escribas e fariseus vindos de Jerusalém sobre o puro e impuro. Mas a resposta que a mulher dá a Jesus possibilita celebrar a inclusão de judeus e gentios, os filhos e os cachorrinhos, no banquete do reino. A manifestação da autoridade do reino sobre a filha da mulher é uma consequência da resposta dela para Jesus. O exorcismo, entre aspas, né, ocorre apenas depois que a mulher supera Jesus na réplica verbal. A comunidade de Marcos pode estar, assim, expressando a chegada do evangelho aos gentios. Então, a mulher sírio-fenícia é apresentada como um protótipo de gentios que responderão a essa missão na comunidade, aos que estão além das fronteiras de Israel. E essa atividade se efetiva na praxis missionária da comunidade posterior, que leva o evangelho e o poder do Cristo ressuscitado aos gentios. Então, aqui tem uma hermenêutica de gênero, né? A gente já, vamos falar de novo, né? Hermenêutica é uma interpretação do texto, é uma ciência, é uma técnica, e aqui a gente tem uma hermenêutica de gênero, que diz o seguinte, que a mulher que está inserida nessa narrativa de Marcos, que vem de uma estrutura patriarcal, ela tem justamente essa intenção de estabelecer um diálogo provocativo e subversivo, né? Nesse trecho, inserindo uma mulher. Por que se insere uma mulher gentia num enredo tão intrigante? Porque tem conteúdo metafórico, né? E não trata apenas da participação de não-judeus, mas sim essa questão
de uma construção de identidade, de organização, né, dentro de uma sociedade mais ampla. Então, é necessário compreender como essas narrativas, elas vão nos trazer uma análise, né, compreensiva do cotidiano em que vive os sujeitos. E elas têm uma expressão, né, ali tem uma situação de conflito que os indivíduos estão vivendo, e aparece o quê? A categoria de gênero, que vai compreender a relação de dominação no contexto do mundo bíblico e que vai perceber todos os elementos constitutivos dessas relações de poder vivenciados pelas mulheres nas primeiras comunidades cristãs. Então, a hermenêutica disso não consegue alcançar a profundidade dos mecanismos de opressão que as mulheres sofriam nesse histórico social, mas a categoria de gênero ajuda a perceber e enfatizar o caráter social das distinções construídas a partir das diferenças biológico-sexuais. Então, as relações de gênero são, na verdade, como um construto sociocultural que ajudaram a sedimentar nossas identidades masculino e feminino forjada no interior dessas relações de poder e nessas estruturas sistêmicas patriarcais de subordinação. Então, o poder persuasivo e a capacidade argumentativa da mulher cirofenícia é uma prática que não era permitida, na verdade, no contexto que ela estava. Então, surgem as questões étnicas, surgem as questões de gênero, e as mulheres, né, elas vão tendo credibilidade nessas comunidades, a partir da liderança de Jesus, dessa consciência e dos argumentos. Com isso, a gente chega nas considerações finais. Então, ela vai dizer que esse texto de Marcos, elas vão dizer que esse texto de Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30, ele está inserido em estruturas patriarcais de uma organização da sociedade, relegando a mulher à condição de marginalizada. Mas, por meio desses recortes, desses estudos, a gente nota esse recurso subversivo, né? Quando o evangelista apresenta Jesus como um profeta semelhante a Elias e Eliseu. E esses profetas, eles realizam também as suas atividades além da fronteira de Israel, em favor de mulheres estrangeiras. Então, vem a questão do puro e do impuro, que é muito importante, né, através dos alimentos, e nessa categoria estavam também incluídos todos os povos que não pertenciam a Israel dentro de um território hostil. Então, a comunidade de Marcos vai apresentar essa mulher como um protótipo dos gentios que fazem uma adesão ao evangelho, e a atitude de Jesus é uma representação da dificuldade dos judeus cristãos de aceitar o ingresso dos gentios na comunidade no final do primeiro século. Jesus, quando foi superado, entre aspas, né, por uma réplica de uma mulher, ele corrige as posturas excludentes presentes na comunidade cristã posterior à sua ressurreição. Então, a passagem denuncia essas relações de poder e o patriarcalismo vivenciado pelas mulheres dentro das comunidades cristãs, com o seu poder persuasivo, a sua capacidade argumentativa e tudo isso que não era permitido naquele contexto, mas mostram também a liderança e a consciência dos argumentos das mulheres que ficam guardadas na memória histórica das comunidades. E agora eu me emocionei, porque claro que esse é um texto que homenageia todas nós, mulheres, que estamos aqui construindo essa comunidade Paz e Bem. Eu estou aqui falando para vocês, né, olhando para a câmera, mas vocês nessa comunidade de amor são parte dessa construção ao longo de tantos anos. Agora nós já estamos aí no 3º ano do canal Paz e Bem. Então, muito obrigada do fundo do meu coração. E aos homens que também apoiam essa causa feminina, a todos, né, a comunidade LGBTQIA+, que está conosco aqui, aqueles que também não têm nenhuma espiritualidade, os ateus, os agnósticos, que estão sempre presentes no nosso canal, e as mais diversas espiritualidades. Um pedido, gente, os algoritmos não são ao nosso favor, mas vocês curtam e compartilhem, que isso nos ajuda. Se inscrevam nos canais e vamos multiplicar, vamos fazer com que a nossa voz chegue mais longe de forma argumentativa, assim como a mulher sírio-fenícia. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tem Caminhos do Espiritismo. Continua a nossa programação com boas palavras para um bom dia,
com os minutos da Cláudia, esqueci agora o nome, gente, me empolguei tanto aqui que esqueci o nome do Minutos Terapêuticos, com a Fernanda, que traz também a filosofia e vida, o Semeando Espiritualidades, que também tem Adoro, o Sejus sempre busca trazer mulheres. Então, nós estamos aí, construindo essas vozes de resistência. Um beijo, gente. Obrigada. Paz e bem, paz e bem.